da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Acertei? Falei direitinho? Tá vendo? Acertou. O Estado do Mato Grosso, enquanto a gente prepara o vídeo, a gente tem um trabalho muito bacana realizado no ano passado, que o Estado contratou a Abeta para realizar 4 Abetas Conectas. E tivemos percorrendo o Estado, a gente vai falar um pouco sobre isso, e é um Estado que surpreende, tem meio que um quê de São Paulo. A gente acaba vendo muito o Estado como uma potência agrícola, a gente vê o Estado, né, como uma potência do agronegócio, mas ele é muito além do que isso, ele vai muito além. Então vamos ver o vídeo aqui, a gente já continua a nossa prosa. Rodando o VT, Maurício. Descubra rios, cachoeira, adrenalina. Descubra cores, trilhas, águas cristalinas. Descubra danças, cores, raças, trajetórias. Festas, músicas, olhares, valorize nossa história. Viola de coxo, mascarados. Maria Isabel. Bolo de arroz, mergulho. Rafting, rapel. Descubra selfies, invente poses, florestas, amores, grutas, árvores e flores. Mirantiola, Cerrado, Dolina, Araguaia, Volte, aldeias e festival de praia. Tem Siriri, Salto das Nuvens, rede artesanal. Rio Telespires, Amazônia, pesca no Pantanal. Descubra tudo e mais um pouco, parques, ruínas e museus. Descubra Mato Grosso, tudo isso é seu. Visite Mato Grosso. Muito bem, surpreendente. Antes de eu passar a palavra para você, para a gente conversar, essa história do Mato Grosso faz muito parte do meu imaginário. Quando eu era adolescente, eu ganhei uma coleção de um autor chamado Francisco Marins, e tem uma coleção chamada Taquarapoca, e ela fala muito Brasil. E é um conjunto, se eu não me engano, são 10 romances infantos juvenis, e 2 deles se passam exatamente nos confins do Mato Grosso. E o Francisco Marins ele acaba tendo uma narrativa muito próxima aí do imaginário, uma coisa, né, meio lúdica. É um livro para adolescentes. E aquilo entrou no meu imaginário. Eu sempre fui muito ligado com o ambiente natural, e o Mato Grosso sempre foi, né, no meu imaginário, um espaço natural. E quando teve agora no nosso Abeta Conecta, que aconteceu no Estado, a gente teve lá nos Campos Novos dos Parecis. E ali é uma região de potência agrícola, mas aí você tem as comunidades indígenas e muda nisso. Então vamos começar a falar um pouco do Estado, dá uma geral para a gente como é que está o turismo no Estado do Mato Grosso hoje, e aí a gente segue a nossa prosa. Bem-vindo a bordo. Obrigada. Estão ouvindo bem? Não, o microfone dela não está funcionando, gente. Alô? Agora foi. Tá. Boa tarde, meu nome é Daniela Freitas, eu sou servidora do Estado de Mato Grosso, já há alguns anos atuando no turismo, na gestão pública. O Estado, esse é o mapa do Mato Grosso, por mais que aqui tem muitos profissionais do turismo que já conhecem, mas eu sei que tem pessoas que não conhecem ainda o Estado. E a gente está na internet, né? Tem muita gente na internet. Exatamente, sim. Então, nós estamos no centro-oeste do Brasil. Aqui do lado oeste, é oeste do Brasil, e do lado oeste de Mato Grosso é a Bolívia. Fazemos divisa com Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia. Nós dividimos o Estado em 5 regiões turísticas. A região verde que vocês veem é a região amazônica. Nós temos uma grande porção do Estado que é de região amazônica, já não tem mais florestas, mas é o bioma amazônico. Essa região bege, meio marrom, é o Cerrado. E o Pantanal, na porção sudeste do Estado de Mato Grosso, e o azul mais escuro com o vermelho é a região metropolitana, que tem Cuiabá, Várzea Grande e alguns municípios do entorno.
Nós temos os destinos turísticos mais conhecidos do estado de Mato Grosso são o Pantanal, com destaque para os municípios de Poconé, Cáceres, os principais, mas tem outros, como Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães e Nobres, que é um destino similar a Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu estou falando desses destinos, eles não são os únicos no estado, claro, e não são os mais importantes, mas são os mais conhecidos. E mais para frente nós vamos falar de algumas coisas, porque o tema aqui é Redescobrindo o Brasil. Mas, Daniela, acho que é bacana o seguinte, a gente tem 3 biomas no estado, né? A gente tem o bioma amazônico, tem o cerrado, e ainda, se a gente considerar o Pantanal como um bioma, há uma discussão sobre isso, a gente acaba tendo 3 biomas diferentes, né? Nós temos 3 biomas e a região, me desculpe, eu não falei da parte amarela, mas depois eu vou dar bastante destaque para essa região, que é a região do Araguaia. Não é um bioma, porque nessa região amarela nós temos os 3 biomas, 2 biomas, o Cerrado e a Amazônia, mas é uma região que tem uma oferta turística similar. Então, a gente dividiu essa região que está em amarelo, que é a região do Araguaia, na divisa com Goiás e Tocantins. Mas, Daniela, tem umas coisas surpreendentes aqui no Mato Grosso, né? Cada vez que a gente viaja pelo Brasil, a gente encontra novidades. A gente esteve na região do Barra do Garças, eu acho que eu falei direitinho o nome. Sim. E lá no Barra do Garças, eu fiquei surpreso, porque eu encontrei algo que os japoneses chamam de onsen, que são as fontes termais. Eu jamais imaginaria que a gente teria lá as fontes termais. Então, nós temos um conjunto de fontes termais. Então, o estado tem como atrativo as fontes termais. Aí eu fui à região de Nobres e vi, vamos fazer aqui uma analogia, uma Bonito de 30, 40 anos atrás, 30 anos pelo menos. Então, você tem um outro conjunto. Ainda você tem cavernas no estado, então você também tem o esperoturismo. E, recentemente, eu tive na região do Campo Novo dos Parecis, fomos fazer um trabalho lá, e lá eu acabei descobrindo também umas cachoeiras absolutamente incríveis, uma coisa absolutamente surpreendente. Me fala um pouco sobre essa diversidade do estado, a parte histórica, de pesca. É muita coisa, né? O estado é muito rico de coisas para ver e fazer. Sim, é muito diverso mesmo. A nossa oferta é principalmente de ecoturismo, também turismo de aventura, mas nós também temos o turismo cultural, que tem destaque principalmente o etnoturismo com as comunidades indígenas. Está muito avançado, né? O etnoturismo na região de Parecis, lá tem um projeto, sim, né? Sim, tem crescido muito no estado, principalmente na região do médio, na região dos municípios de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Sapezal. Eu estive nessa região há poucos dias e é impressionante. Eu não sei se você já esteve. O projeto, né? Região do Azari, é isso? Uma das aldeias indígenas se chama o Azari. Nós falamos aldeias, nem todo mundo Sim. fala aldeias, mas eles próprios gostam de falar aldeias, por isso que nós falamos dessa Rony, forma. né? Teve agora na Bave, inclusive. Isso. E essa etnia Parecis, no estado, é a que está mais avançada na parte de visitação. Muitas das aldeias já têm plano de visitação homologado pela FUNAI, porque é um pré-requisito para que haja visitação turística numa terra indígena, e engloba basicamente esses 3 municípios que eu falei, e o que está mais avançado, a aldeia que está mais avançada é a aldeia Uazari, do cacique Rony, e lá eles oferecem turismo de aventura, ecoturismo e as vivências indígenas. O visitante vai lá para ver como eles se alimentam, quais são as danças típicas, eles vão colocar roupas
de acordo com as cores da etnia, esse tipo de coisa. A gente viveu uma experiência ali muito rica, porque na cidade, o núcleo urbano de Campo Novo dos Parecis, nos surpreendeu muito, e aí sem nenhuma provocação a vocês, ela é uma cidade constituída basicamente de gente proveniente do Sul, basicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dos 3 estados do Sul. E me impressionou particularmente muito que o núcleo urbano ele tem uma cultura gaúcha ali, é um sincretismo gaúcho-mato-grossense, né? Então, você tem um núcleo urbano muito desenvolvido, supermercados, lojas, você não tem a impressão, num certo sentido, que você está no interior profundo do Brasil. É surpreendente, né, o nível de urbanização. Né? A gente se surpreendeu muito com a qualidade dos restaurantes, nos surpreendeu a hotelaria, que é altamente demandada, uma economia muito dinâmica. Né? Se eu não estou equivocado, é a região que produz a maior quantidade de milho de pipoca do mundo. Né? Tem países que são dependentes da produção de milhos do Mato Grosso. Eu fiquei muito impressionado com a mecanização, é um mundo meio do século XXI, e nesse mesmo território você passa uma linha, você entra nos territórios indígenas e você tem uma natureza absurdamente bem preservada, é o bioma amazônico, e águas de qualidade de transparência, de beleza, e cachoeiras muito incríveis. Tem o salto do Utiariti, eu tenho uma dificuldade com esse nome, e além do salto do Itaí, não vai sair de novo. Utiariti. Obrigado, que esse sempre me trava. E ali você tem cachoeiras que não são no Foz de Iguaçu, mas são muito grandes, com grandes volumes de água. Né? O que mais que você pode falar para a gente, para quem não conhece, para motivarmos a conhecer essa região? Porque o Pantanal a gente já sabe que é, a Chapada a gente já sabe que é, e nessas cachoeiras, essas gigantes cachoeiras do norte do estado? Como você falou, é uma região que tem esses dois mundos, né? Você está andando pela rodovia e passa algumas fazendas, fazendas de grãos. Tem épocas que é milho, outras épocas que é soja. Você entra na estrada que dá acesso à terra indígena, as principais aldeias como a Uazari, e primeiro você passa por algumas fazendas. Aí, de repente, acaba a fazenda e você já está na terra indígena, né? Claro que você está no território, não exatamente ali onde tem as cachoeiras e tal. Mas cada uma dessas comunidades indígenas tem uma oferta ali natural de cachoeiras, de balneário, e também, com o apoio do SEBRAE, eles estão trabalhando nesses 3 municípios um roteiro de rafting. Então, existem algumas empresas da região mesmo, empresas locais que trabalham turismo de aventura, já dentro de todos os parâmetros de segurança. E, sim, além da contemplação dessas cachoeiras, apareceu um pouco aqui no vídeo, não sei se deu tempo de vocês verem, tem a parte das vivências, como eu disse, né? Eles vão convidar o turista para ver como é a alimentação, como são os rituais deles, o que significa a capa de pele de onça, etc. E também essas atividades de turismo de aventura. E aí você falou em turismo de aventura, eu vou citar a Jaciara, que lá a gente tem um associado aberto, o Nativão, que está lá. O Nativão acho que está aqui, inclusive, né? Não veio, faltou. Ô, Nativão, cria vergonha, rapaz, vem para cá. Mas o Nativão está lá fazendo uma operação de rafting muito bacana. Tem gente oferecendo rapel também na região ali das cachoeiras, coisas muito incríveis. Mas a gente estava falando um pouco desse... eu falei de Campo Novo, onde você tem uma cidade que urbanisticamente ela nos remete, de certo modo, a essa colonização sulista, mas o Mato Grosso também tem muita história, né? E a gente tem lá a Vila Bela da Santíssima Trindade, que é um lugar que não está no radar também de todo mundo, e é um lugar histórico, com uma história muito rica, com
ruínas. Fala um pouco para a gente da Santíssima Trindade, da Vila Bela. Sim. Vila Bela da Santíssima Trindade é um município no extremo oeste do estado. Você pode voltar o mapa, por favor? Obrigado. Nessa região. Então, dentro do município, do território do município, tem o bioma Pantanal, o bioma Cerrado e o bioma Amazônico. E tem uma história bem interessante, que foi a primeira capital, esse município foi a primeira capital do Mato Grosso, se tornou a primeira capital do Mato Grosso em 1752. E, na época, ele já tinha, entre Portugal e Espanha, já tinha sido assinado o Tratado de Madrid, mas tinha acabado, acho que tinha 2 anos, poucos anos que tinha sido assinado. Então, a coroa portuguesa mandou representantes para essa região, que é o extremo oeste do Brasil, para começar a povoar, por questões estratégias de ocupação mesmo. Então, começou a ocupação nessa região do oeste do Brasil. E hoje em dia, essa região nós temos lá um parque estadual chamado Ricardo Franco, onde tem muitas trilhas, tem o Cânion do Jatobá, tem a Cachoeira do Jatobá, que tem em torno de 250 metros, é a maior do estado. E está sendo desenvolvido também o afroturismo, turismo cultural. Eu acredito que se enquadra como etnoturismo também. Sim, fala né? mais para a gente sobre isso, que isso é bem diferente lá, né? Sim. É uma cidade que tem uma presença da cultura afro-brasileira muito grande, uma parte considerável da população afrodescendente, e eles mantêm algumas tradições, como festa de São Benedito, festa do Congo, festa do Chorado, algumas tradições que, claro, que tem aquele sincretismo, né, com o catolicismo, mas tem muito da herança africana. Então, isso aí é uma coisa muito especial que nós temos lá no nosso estado. Essa é uma daqueles lugares que eu já falei aqui no Brasil, que eu minto muito, que eu conheço tudo, mas eu não conheço Vila Bela. Tenho muita vontade de conhecer, mas ainda não fui. Pela cultura e pela história, né? Você tem uma história muito rica ali. Mas deixa eu levar a gente para o norte mais uma vez. A gente acabou não falando da região de Alta Floresta, que tem gente fazendo um trabalho muito interessante ali também, né? Nesse bioma amazônico. Além da cidade de Alta Floresta, tem alguns outros lugares ali que você recomenda uma visita, nesse extremo norte do estado? Sim. Seguindo pela BR-163, eu não sei se vocês conhecem, talvez quem seja do Paraná, do Mato Grosso do Sul conhece, que é aquela rodovia que cruza o estado de norte a sul. Nós temos a região do Médio Norte, que é uma região onde o agronegócio é muito forte, e é até surpreendente que nessa região seja um dos principais pontos para observação de aves no nosso estado e no Brasil também. Inclusive, se eu falar errado, alguém me corrija, tem um tipo de competição mundial chamada Big Day, de observação de aves, eu não sei se vocês conhecem, e que Mato Grosso foi o vencedor dessa competição que é mundial. São vários bird watchers, né? São várias pessoas, observadores de aves, que vão registrando as novas espécies que eles vão encontrando, né? E Mato Grosso, só para deixar registrado que a pessoa que registrou o maior número de espécies é de Mato Grosso e registrou o maior número de espécies no estado.
trabalho que a gente também tem associado a Beta, lá no estado, trabalhando com isso. Sim. É bem, bem bom. Então, nessa região do Médio Norte que eu estava falando, que a cidade principal conhecida por quem é do meio do agronegócio é Sinop, e a região de a cidade de São José do Rio Claro, onde é muito forte a observação de aves, tem até, deixa eu ver se eu vou falar certo, está escrito aqui, uma espécie de ave chamada tiebicudo, que está quase em extinção, mas é muito encontrado, não é só lá, não é só nessa região, mas é um dos lugares do Brasil que tem a maior presença desse pássaro. E nessa região também, Sinop, São José do Rio Claro e municípios próximos, foi encontrada uma espécie nova de primata, chamado zogue-zogue do Mato Grosso, que foi encontrado, até agora, foi encontrado só no Mato Grosso, por isso tem esse nome. Ou seja, um endêmico. Sim. O nosso tempo está terminando, e aí você falou também na sua prosa aqui, mostrou no mapa, a região do Araguaia. E na minha cabeça, de ignorante, a região da ocupação do Araguaia está muito voltada para o estado de Goiás. Mas vocês também estão na outra margem do rio, e nessa região do Araguaia a gente também tem associado a Beta operando lá. Me fala um pouco sobre como é que está desenvolvendo o turismo, e também ali da Serra do Roncador. A gente tem umas coisas muito interessantes, ali está tudo nessa faixa amarela aqui, né? Me conta um pouquinho para a gente. Sim. A principal cidade da Mato Grossense, né, do lado do Mato Grossense do Araguaia, é Barra do Garças. Ali, além de ser um polo importante para a maioria dos municípios ali, tem o Parque Estadual da Serra Azul, que tem muitas cachoeiras, trilhas, muitas atividades de turismo de natureza e de aventura. Subindo um pouco, indo para norte um pouco, Nova Chavantina, que também tem esse tipo de oferta, né? Turismo de aventura, e ecoturismo. E essa região sediou já 2 congressos de ufologia. Eu estava conversando com um colega de trabalho, que eu falei para ele que eu nem sabia que ufologia tinha congresso, que juntava, assim, e tem muitas pessoas. E essa região tem um misticismo, tem relatos de avistamento de UFO, de objetos não identificados. Então, tem todo um misticismo nessa região. Indo mais para norte, nós temos o Parque Indígena do Xingu, que tem algumas etnias, algumas aldeias também já estão recebendo turistas. Algumas já têm o plano de visitação, que eu falei, que é a homologação da FUNAI, né, que é necessário. O Estado está apoiando algumas dessas aldeias através de equipamentos. Inclusive, eu não falei, mas lá onde eu tinha falado antes, na Terra Pareci, o Estado também está apoiando com equipamentos através de convênios, né? E na região do Xingu também. Nosso tempo está terminando. Vale aqui de aquela perguntinha para deixar você em palpos de aranha lá com o teu pessoal, você voltar. Indica para nós um lugar aqui para quem está nos assistindo e conhecer, que vale a pena, que a gente ainda não falou aqui. Consegue me indicar um lugar? Onde eu estive na semana passada, eu estive nos municípios de Campo Novo do Parecis e Sapezal. E fui fazer um outro trabalho relacionado à nossa rotina lá, mas fiquei surpreendida com a beleza dessa região da etnia dos indígenas da etnia Pareci. Fiquei impressionada. Bom, então também vou dar uma dica, mas antes de dar uma dica, eu tenho uma pergunta para você. Você é cuiabana de Chapecruz? Sou, sim. Então, se tu é cuiabana de Chapecruz, eu vou puxar a sua orelha, porque você não
convidou as pessoas para conhecer Cuiabá, capital do estado, que a gente não associa como um destino turístico, mas é uma cidade profundamente interessante, o centro geodésico da América do Sul, um lugar que, se você nunca viu calor no Brasil, vá para lá, mas não é só o calor, não. É uma cidade com muita história, com muita beleza, com patrimônio arquitetônico dos tempos coloniais. É uma cidade surpreendente e, ao mesmo tempo, é uma cidade moderna, com uma infraestrutura. Para quem, como eu, gosta de comer, tem comida árabe de excelente qualidade, tem uma comunidade árabe muito expressiva, e principalmente os peixes do rio Cuiabá, que faz parte da tradição. Mas também tem toda uma arte popular local, trabalhos em cerâmicas. É uma cidade surpreendente, é uma das capitais do Brasil que a gente não entra muito no radar. Então, você indicou o Sapezal, eu apoio a Daniela em Sapezal, mas conto com o seu apoio para a gente promover Cuiabá, que é uma cidade que eu gosto muito. Daniela, obrigado, que as pessoas conheçam o Mato Grosso, conheçam o Brasil, comece viajando próximo de casa e viagem de carro, queimando etanol, é bem divertido. Daniela, obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, uma salva de palmas.